Olá, eu sou o Renan Botelho e este é mais um vídeo do canal. Opa, temos novidades aqui no canal, hein? Se vocês observarem, nossa vinheta de abertura é nova e agora nós temos um logo, nós também temos algumas outras identidades visuais aqui para o canal. A gente tem pensado em coisas novas e estamos profissionalizando isso para que ele aconteça da melhor forma possível. Então, junto com a minha amiga Ana Paula, a gente pensou nessa nova logo, nessa nova identidade visual para o canal. Vou deixar aqui embaixo os contatos dela, o Instagram dela, para vocês conhecerem o trabalho dela. E se vocês quiserem também, só mandar uma mensagem, minha amiga, que eu conheço há mais de 10 anos e amei ter essa nova identidade visual no nosso canal, tá certo? Bom, hoje é o primeiro vídeo falando sobre a Idade Média. Serão muitos vídeos sobre a Idade Média, porque a gente precisa lembrar que a Idade Média acontece entre o século V e o século XIV, ou seja, 10 séculos de história, então é muita coisa para a gente abarcar, tá? A Idade Média, ela é, pelo fato de ter um tempo considerável de existência, um dos períodos mais ricos da história do teatro. Muito embora, em um determinado momento da Idade Média, o teatro é proibido pela Igreja. O mesmo teatro que era incentivado pela Igreja é proibido mais à frente. Então, a gente precisa entender que, mesmo assim, tem muita coisa para falar, mas a gente tem que ir devagarzinho, porque senão os vídeos vão ficar com quase 2, 3 horas de duração e a gente não quer isso. Quer que seja um processo mais dinâmico, mais divertido para falar e tudo mais, para que vocês possam aprender aos pouquinhos e eu também tenha conteúdo para mais semanas. Afinal de contas, às vezes está meio complicado pensar em conteúdos, já que a gente ainda está em quarentena. Esse canal começou na quarentena e continuamos nela e não temos previsão dela acabar, então algumas ideias que eu tenho para o canal, por exemplo, não podem acontecer por conta da quarentena, tá certo? Bom, se vocês se lembram, no período bizantino, o teatro começou a ser uma forma de catequização que a Igreja encontrou para ensinar e catequizar as pessoas ali daquela região e tudo mais. Então, isso vai se difundir por toda a Europa e então a Igreja vai utilizar principalmente o ritual da Páscoa para catequizar as pessoas, né? Afinal de contas, muita gente ali não sabia ler, então não tinha como ler a Bíblia e tudo mais. Então, os próprios padres, bispos, arcebispos, interpretavam as histórias de Cristo, né? Principalmente a da Páscoa. Então, lá na Igreja do Santo Sepulcro, a celebração de Páscoa era acontecida primeiro era um festival, digamos assim, muito comum, ainda que acredito que acontece ainda hoje, né? Um ritual secular da Igreja Católica, então a gente ainda tem manifestações, claro, de uma forma diferente, mas tem ainda esse foco, né? Então, na manhã da Sexta-feira Santa, existia o Adoratio Crucis, que depois, na parte da tarde, era o Depositio Crucis, onde a cruz era colocada coberta, né, até a manhã do domingo de Páscoa, né, esse ritual de cobrir a cruz de Cristo, afinal de contas, Cristo ainda não estava morto, então o ritual da celebração acontece durante todo esse período. Então começava na sexta e ia terminar no domingo de Páscoa. E ao invés do padre simplesmente com os sermãos contar essa história, eles interpretavam essa história, que era uma maneira muito mais fácil de ser entendido e de difundir esse pensamento, né? Para quem gosta de anos, nós estamos falando aí do ano de 950 depois de Cristo, esse momento histórico, tá certo? Com o passar dos anos, né, a Igreja vai adicionando etapas a essa representação de Páscoa. Então, ao longo do primeiro momento, você tem a chegada de Pedro e de João para ver Cristo ressuscitado, né? E depois, num segundo momento, acrescentam-se novas passagens a essa história. Então, você tem a celebração de Páscoa, depois você tem a chegada do Pedro e de João para ver Cristo ressuscitado. Então, adiciona-se, né, essa história que narra, né, que conta
a paixão de Cristo, né? O ritual da Via Crucis e tudo mais, eles vão adicionando, por exemplo, narra-se a passagem de Maria Madalena, de Salomé, de Cleófas. Essas passagens, por exemplo, dessas três mulheres, elas não são passagens bíblicas, né? Eles vão adicionando elementos. Por exemplo, Cleófas para no mercado ali a caminho para comprar fragrâncias, né? A caminho do sepulcro, elas param num mercador ali, compram incenso, perfumes, enquanto elas estão indo para o Santo Sepulcro, né? É um elemento que não está na Bíblia, mas que a igreja começa a utilizar para mostrar para o povo que aquelas pessoas são pessoas como eles, que viveram coisas como eles, porque eles devem viver assim também, né? E aí, mais à frente, alguns anos depois, lá no século XIII quase, no início do século XIII, final do século XII, início do século XIII, você tem um outro elemento muito importante que vai fazer, que vai ser adicionado, né? Até o momento, Cristo é um símbolo, né? É a cruz. Não existe ninguém que o está interpretando, né? E aí, nesse momento, nesse período, no século XIII, você tem a alternância, né, do símbolo de Cristo, né, do símbolo da cruz, para uma pessoa, né, para um ator, podemos assim dizer, para um membro do clero que representa Cristo. Né? Então ele passa a interagir agora com esses outros personagens da história. Então ele fala, ele tem falas, ele interage, ele tem sentimentos. E aí o que acontece quando você tem alguém que passa a interpretar Cristo e tudo mais, é que antes os rituais que aconteciam no altar da igreja precisavam de um espaço maior, né? Então, dentro da igreja passaram a ter diversos pontos de representação. Você não tinha mais só o altar, a própria nave, né? A nave da igreja, aquele caminho da porta até o altar, os espaços laterais, dependendo da igreja que era, você tinha um espaço maior e tudo mais. Então, a igreja começa a ser tomada quase que em sua totalidade para a representação da Via Crucis, né? Só que o que acontece é o seguinte: desde que você passa a ter um Cristo que está sendo representado, né, encenado, e que a igreja passa a tomar um lugar passa a ser ocupada por sua totalidade para a representação desse momento, o povo, as pessoas começam a gostar disso e começam a querer saber mais sobre isso. Então a igreja começa a criar outras narrações da vida de Cristo em forma de cena, né? Em forma de interpretação, em forma de teatro. E aí a igreja começa a ficar um pouco apertada, digamos assim, para representar isso. Principalmente quando Cristo tem que descer ao inferno, né? Ainda dentro da paixão de Cristo, né? Você tem a descida de Cristo ao inferno, o contato de Cristo com o inferno. E aí você tinha um problema que precisava ser resolvido. Quando você passa a ter a necessidade de contar sobre isso, o inferno não pode acontecer dentro da igreja, né? Então, o que se pensou e o que você começa a ver é que quando Cristo vai ao inferno, ele sai da igreja e a representação acontece do lado de fora. E este elemento é importantíssimo para que a gente comece a entender a divisão do teatro tradicional para o teatro popular. Porque ao fazer este movimento de migrar a representação de dentro da igreja para a porta da igreja e falar sobre o inferno, a igreja criou um problema para ela mesma. Afinal de contas, se você é alguém que já viu esculturas, que já viu pinturas, que já viu cinema, que já viu livros e tudo mais, nada fascina mais o povo, e principalmente o povo dessa época, do que o inferno. Afinal de contas, quantas esculturas que falam sobre isso nós temos? Quantas pinturas que falam sobre isso nós temos que são datadas dessa época? É um movimento extremamente fascinante poder falar sobre algo que até então era proibido e pecaminoso.
quando a igreja precisa dizer que Cristo desceu ao inferno, ela precisa mostrar isso. Afinal de contas, estamos interpretando. E ao jogar o teatro para a rua, ela cria um movimento único. E depois, mais à frente, a gente vai falar isso no próximo vídeo de história, a igreja chega a proibir as interpretações, chega a proibir o teatro. O teatro é proibido pela igreja por conta disso. Porque as pessoas começam a viver e a interpretar no inferno. Então, este é um brevíssimo panorama sobre o teatro da Idade Média. A gente vai falar mais sobre vários elementos que tem nas próximas semanas. Nós vamos nos dedicar a falar sobre a Idade Média. Eu acredito, pelas minhas contas que eu li, eu não roteirizei tudo ainda, mas pelas minhas contas que eu li, nós estamos falando aí de pelo menos os próximos 5 vídeos de história falando sobre a Idade Média. É um período muito grande, como eu já disse, e muita coisa acontece. E muita coisa acontece mesmo. Nós temos muitas mudanças na forma de fazer e nós temos mudanças na edificação, porque o teatro sai de dentro da igreja, que vem acontecendo dentro da igreja lá desde o período bizantino. O teatro sai de dentro da igreja e vai para as ruas, e ao ir para as ruas ele precisa ser transformado. Então, nós, por exemplo, vamos ter carroças com cenários, nós vamos ter teatros de procissão. Isso a gente vai falar nos próximos vídeos, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da novidade das imagens. Tem vídeo novo toda sexta-feira às 10h30 da manhã, como vocês podem ver nessa linda arte, que agora é o banner do nosso canal, que a Ana também fez. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, assina o sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo toda sexta-feira às 10h30. Me siga nas redes sociais. Olha aí, temos mais uma novidade também. Agora as minhas redes sociais estão super bonitinhas, super combinando. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Tchau!